Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Nesse dia aí de paralisações em vários estados, também contra a reforma da Previdência, mas com destaque para os principais assuntos políticos, como a tal lista do Janot. Está aqui o Neumann. Bom dia, Neumann. Bom dia, Raíssa Abac. Bom dia, Manuel Bonfim. Bom dia, Almirante Nelson. Oi! Bom dia, Ana Paula Niederauer. Bom dia, ouvinte da Rádio Estadão 92.9. Conseguiu chegar, Neumann, mesmo com a cidade aí caótica, greve? Cheguei tranquilamente. Conseguiu. O trânsito é uma maravilha essa hora. Você... Eu venho aqui, eu tenho que estar aqui às 6 horas para poder preparar, né, a minha conversa com vocês aqui. Então, quando eu vim, não tinha ninguém, os sinais todos abertos. A vida era só um sorriso. Opa, bonito isso. A vida era só um sorriso. Não deve ser só um sorriso para alguns que estão com os nominhos lá naqueles carrinhos, né? Que chegaram ontem ao Supremo Tribunal Federal. São uns poucos, mas mandam. É, né? Então tá aí. O procurador Rodrigo Janot pediu para investigar ao menos 5 titulares dos 29 ministérios do governo Michel Temer. Eliseu Padilha, PMDB, da Casa Civil. Moreira Franco, do PMDB, da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Kassab, do PSD, que é das Comunicações, Bruno Araújo, do PSTB, que é ministro das Cidades, e Aloysio Nunes, do PSTB, ministro das Relações Exteriores, poderão ser investigados formalmente caso o ministro Edson Fachin, relator lá da Lava Jato no Supremo, aceite as solicitações de Janot. E aí eles têm bons motivos para tomar, por exemplo, Rivotril nesses próximos dias, ô Neumann? Todos, né? Todos? Todos, né? Eu quero explicar que a lista de Janot não tem nada a ver com a lista de Schindler. Né? Ah, isso é bom explicar. A lista de Schindler, ela era uma lista do bem. A lista do Janot é uma lista do bem também. Mas as pessoas que são citadas nela, essas pessoas cometeram ilícitos terríveis. Né? Estão tentando se livrar, estão querendo criar até lei para se livrar disso. Mas a verdade é que a lista de Janot, por exemplo, houve no Brasil a famosa ação penal número 470, o mensalão, na qual se puniu uma quadrilha, políticos importantes, Zé Disseu, Zé Genuíno, presidente do PT, tal, foram presos, alguns perdoados, outros não, poucos não, mas a verdade é que foi desbaratada uma quadrilha sem chefe. Agora, a lista de Janot inclui os ex-presidentes Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva e 2 ex-ministros, Antônio Palocci, que foi chefe da Casa Civil e que foi ministro da Fazenda, e Guido Mantega, que, se eu não me engano, ainda hoje é o ministro da Fazenda mais longevo da história, aquele que durou mais tempo no ministério. É ele mesmo. Mas o Luiz Inácio Lula da Silva, a Dilma, o Palocci e o Mantega, eles não foram, não vão ter seus possíveis processos abertos pelo Luiz Edson Fachin, porque eles estão ali sob o olhar atento do juiz Sérgio Fernando Moro, da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba. O Estado de São Paulo apurou também que, além dos ministros, Temer deve ter 3 importantes aliados no Congresso na mira da lista que Janot entregou ao Edson Fachin. Nós temos simplesmente o alto comando do Poder Legislativo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Além deles, o Edson Lobão, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, né? Eles são alguns dos alvos dos 83 inquéritos cuja abertura foi pedido pelo Procurador-Geral da República. No total, o Janot enviou 320 pedidos ao Supremo, com base nas delações premiadas dos 78 executivos da Odebrecht. São 83 pedidos de abertura de inquérito, 211 declínios de competência para outras instâncias da Justiça, nos casos que envolvem pessoas sem prerrogativa de foro, 7 pedidos de arquivamento e 19 outras providências. Segundo a Procuradoria-Geral da República, não é possível divulgar detalhes sobre os termos dos depoimentos, inquéritos e demais peças enviadas ao STF por estarem em segredo de justiça. Por isso, o Janot, em seus pedidos, também pediu a Fachin, o relator da Lava Jato, a retirada do sigilo
de parte desse material, considerando a necessidade de promover a transparência e garantir o interesse público. Neumann e Eliseu Padilha, né, dois nomes importantes aí do governo Temer, né, Eliseu Padilha e Moreira Franco, foram citados por delatores da Odebrecht por supostamente atuar em parceria na captação de recursos para seu grupo político no PMDB. Pergunta que fica é a seguinte: até quando Temer vai segurar esses amigos nos gabinetes ao lado e mandando no país, o Neumann? No anexo da colaboração já tornada pública, o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, em Brasília, o Cláudio Melo Filho, disse que se reuniu com o Wellington Moreira Franco, o gato Angorá, ou simplesmente Angorá, muito embora que hoje haja uma dúvida, parece que ele é só o gato Angorá. Ah, é? O Angorá é um outro, há uma dúvida aí, o Angorá seria outro pseudônimo do Eliseu Padilha. O Eliseu Padilha já foi conhecido como Eliseu Quadrilha. Também como primo. Depois Eliseu Quartilha. Depois agora é o primo. Agora parece que ele também é o Angorá. Eu não sei porquê. Não sei se a moça lá da Odebrecht que fez que atribuiu esses apelidos, fez alguma confusão, mas eu vi uma notícia um dia desses no noticiário sobre isso. O Wellington Moreira Franco está patrocinando um grande processo de relicitação de concessões que não foram executadas corretamente, né, por absoluta falta de competência e de dinheiro dos concessionários, e é um personagem importante. Agora, o Eliseu Padilha é o mais importante protagonista do relacionamento político do Temer com o Congresso, e é o homem que responde pelas vitórias do Temer, que têm sido estrondosas no Congresso, né? O Moreira Franco é um homem de confiança do Temer e foi um homem de confiança da Dilma. Então, por exemplo, o Moreira Franco está discutindo a relicitação do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, cujos concessionários são uma empresa bastante conhecida dos brasileiros, chamada Odebrecht. Isso, tá bastante enrolada lá. E a Odebrecht tem a possibilidade de ganhar uma nova concessão sobre Moreira Franco, o mesmo Moreira Franco da época da Dilma, caso esse processo de relicitação seja realmente tocado, né? Segundo o Cláudio Melo Filho, né, o Moreira teria solicitado a ele um apoio de contribuição financeira, mas transferiu a responsabilidade pelo recebimento ao Padilha. Pelo visto, pelo depoimento do Cláudio, né, o Padilha era o recebedor oficial, não apenas do Angorá, mas também do Temer. O executivo disse ainda que num jantar no Palácio Jabaru, nós todos conhecemos essa história, o próprio Temer pediu pessoalmente ao Marcelo Odebrecht uma contribuição. O Odebrecht teria se comprometido com 10 milhões, agora o próprio Odebrecht não se lembra de ter falado isso com o Temer, se ele estava no banheiro, se ele não estava na hora que o dinheiro foi tratado, mas já garantiu que estava lá no jantar, né? O Estadão obteve relatos, segundo os quais o Odebrecht afirmou que o valor já estava acertado anteriormente. As tratativas para a doação foram feitas entre Padilha e Melo Filho, segundo o Marcelo Odebrecht. E ele admitiu que parte do pagamento foi feito via Caixa 2. Mas quando começa a aparecer tanta versão, primeiro tem uma versão de que o acerto foi depois. Agora já estão falando que foi antes. Eu tenho tido falhas de memória, mas eu tenho 65 anos. Esse pessoal é muito jovem para ter uma dificuldade tão grande de lembrar uma coisa que aconteceu há 2 anos. Né? Eu me lembro claramente do meu avô comigo. Quando meu avô morreu, eu tinha 6 anos, que os caras não conseguem se lembrar de um jantar que aconteceu o ano passado. Era envelope, depois virou pacote. Mas falando disso aí, ó, a Lava Jato está apurando, então, se parte aí do Caixa 2 da Odebrecht foi paga por um emissário da empreiteira lá no escritório do advogado José Yunes, amigo de Michel Temer, ex-assessor dele. O Yunes, que num depoimento espontâneo ao Ministério Público Federal, disse que atuou como mula involuntária de Padilha, ele falou isso pra gente aqui também na entrevista, ao receber um pacote do operador financeiro Lúcio Funaro. Bom, tá difícil de engolir essa história, né, Neumann? O jantar eu sei que eles engoliram. Mas eu tô relendo 1001 Noites e tô procurando lá no 1001 Noites alguma história que se pareça. Porque essa história, ela tem zero de inverossimilhança, né? Ela não é verossímil. Então, eu tô vendo o que é que foi que na ficção pode ter, e a coisa mais mirabolante que existe na ficção é a coletânea das 1001 Noites. Então, eu tô procurando saber, né, o que é que pode justificar essa história.
Também não encontrarei na literatura da ciência política nenhuma explicação razoável para o fato de que o Temer não se dispõe nem diante de um impacto provocado por essa lista. Essa lista tem um impacto muito grande, né? Ontem eu fiz um depoimento aqui, eu fiz um comentário na pauta do dia em que eu comentava e que eu vou voltar a comentar hoje, né? O depoimento do Lula na Justiça, e eu até fiquei assim temeroso do que eu disse, digo, mas de repente, né? O Lula é tão inocente, coitado, está dizendo que está sendo massacrado e tal. Aí quando eu vejo a notícia que o Lula e a Dilma estão na lista do Janot, então eu cheguei à conclusão que o que eu falei foi água açucarada, garapa, né? Como dizia a minha avó, né? Só fazer um registro, né? A gente está acompanhando o movimento a cidade de São Paulo, hoje impactada por essa greve, por essa paralisação que afeta o transporte público. Foi aberta há pouco a estação Corinthians em Itaquera do metrô, mas não o metrô. Não o metrô. Não, o acesso às pessoas só funciona a CPTM, porque nem a CPTM via Corinthians e Itaquera estava liberado, mas agora o acesso foi liberado, a gente até acompanhou ao vivo, as pessoas conseguem acessar, mas o metrô ali na região não está funcionando, o metrô que funciona parcialmente. Outro ponto de atenção neste momento segue sendo a Raposo Tavares, quilômetro 17, há ali o bloqueio das 3 faixas da Raposo Tavares. A polícia tenta negociar ali com os manifestantes, poucos manifestantes, é verdade, para que deixem as pistas ali da Raposo Tavares para que os carros possam voltar a circular. Heisen. Legal. Antes da sua pergunta pro Neumann, deixa eu só registrar para ele também. Não vai pôr o Alibaba nessa história aí, porque o Alibaba eram só 40 ladrões. Não tá a história não serve. Meu amigo. Era muito pouco lá com o Alibaba, era só 40. Só o Sérgio Cabral já resolve essa questão do Alibaba. Ô Neumann, vamos falar aqui do índio, né? Ou pelo menos o Odebrecht assim o chamava, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, que é outro que pode virar alvo de investigação no Supremo Tribunal Federal. O Cláudio Melo afirma em sua delação que o índio Eunício Oliveira, atuou para favorecer a empreiteira na aprovação de uma medida provisória de número 613/2013. Em troca dessa ajuda, o delator apontou que foram repassados R$2.100.000 a um preposto do senador de nome Ricardo Augusto. E aqui eu faço a observação, Raíssa. O Alibaba não era louco de pedir esse dinheiro todo. O Alibaba lidava com muito menos dinheiro, né, mano? Mais modesto. O valor, o delator disse o seguinte na delação sobre esse caso: o valor foi dividido em 2 parcelas, sendo uma paga em Brasília e outra em São Paulo. Os pagamentos foram realizados entre outubro de 2013 e janeiro de 2014. Bom, até que ponto os ânimos estão mais serenos no Senado, como foi informado em nota oficial ontem à noite, hein, Neumann? Eu quero lembrar aqui o seguinte, que o Emanuel Bonfim acabou de fazer um relato de uma nova ciência da democracia no Brasil, que é um governo chamado genrocracia, né? O Eunício Oliveira é genro do meu querido amigo Paes Andrade, foi presidente da República por dias e inaugurou um aeroporto em Mombasa e ficou famoso por isso, coitado. Era um constitucionalista e assinou grandes clássicos do direito constitucional no Brasil em parceria com um querido amigo meu, Paulo Bonavides, editorialista do jornal O Povo, lá de Fortaleza, e um senhor muito respeitado na academia. Por sua vez, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, do DEM do Rio, é genro meio torto, que é genro da mulher do Moreira Franco. Moreira Franco era genro do Amaral Peixoto. Amaral Peixoto, em cujo jardim o almirante Nelson costumava brincar na infância, era chamado de Alzirão, o almirante Alzirão. Alzira era filha de Getúlio Vargas, com quem ele era casado, que por sua vez é a mãe de Celina, que por sua vez é a ex-mulher, mãe dos filhos do Moreira Franco. Ou seja, é tudo do Moreira Franco. É tudo ali uma família. O Rodrigo Maia, o genro do Moreira Franco, é conhecido como Botafogo, mas eu o apelidei de Bolinha, porque ele é a cara do Bolinha, um personagem infantil, né, da minha infância, né? Então, o que essa lista de Janot traz é a completa desmoralização das instituições democráticas, porque esses 2 genros que eu lhes citei aqui são presidentes dos 2 poderes principais
do legislativo, que é o poder que representa o povo. Ou seja, nós. Bom, ontem foi, acho que, um dia mais importante, né? Passo mais importante, ousado, decisivo da Lava Jato aí contra a corrupção. O Rodrigo Janot apresentou aí, como você citou, 83 pedidos de inquérito ao Supremo, envolvendo ministros e muita gente aí graúda. Mas ele mandou, a gente leu mais cedo aqui, trechos, o Emanuel leu, uma carta aos pares dele do Ministério Público em que aponta o seguinte: a triste realidade de uma democracia sob ataque. É isso mesmo? É dessa gravidade? Não pense que ele exagerou. Não pense que ele exagerou. É verdade, isso é um ataque à democracia. Não, quer dizer, o roubo já é um ataque, que é um roubo muito grande, que alcançou todos os cofres da República. Agora, um ataque é maior quando um poder inteiro da República se reúne para se auto-anistiar. Deputados e senadores estão criando a anistia para antes de serem julgados pelo crime que eles cometeram, que é o crime de contabilidade ilícita, que é o crime de receber propina. Essa carta foi divulgada pelo repórter Vladimir Neto, no Jornal Nacional da TV Globo. E o Janot destacou que a instituição tem 2 desafios: manter a imparcialidade e zelar pela coesão interna. Apontou também que as delações de executivos e ex-executivos da Odebrecht mostram a triste realidade de uma democracia sob ataque. É isso mesmo, tomada pela corrupção, pelo abuso do poder econômico e pela capacidade que o nosso poder legislativo tem de legislar em benefício próprio dos seus membros. Segundo o promotor, o procurador-geral da República comprometeu-se a manter a condução da Lava Jato sob o compasso da técnica e com a isenção que se impõe. A Lava Jato, o Emanuel, é a instituição mais respeitada do Brasil hoje. No entanto, para ela ser mantida, todo dia alguma maioral tem que falar que vai manter a Lava Jato. Esse é outro absurdo. A democracia brasileira está sob ataque, também porque a Lava Jato está sob ataque. Raíssem Abac. Só para a gente ir para o intervalo, eu vou voltar a citar Chico Anísio, que eu acho que era um visionário, então. O Justo Veríssimo, que falou que vivemos na corruptocracia. Exatamente. Fala-se muito também na cleptocracia, em relação à cleptomania. Isso. E o meu destino é viver ao lado do Chico Anísio. Porque dizem, eu não acredito, porque eu acho que eu sou um cara bonito, e o Chico era razoavelmente feio, Sim. Apesar de ser um gênio. O Chico é um gênio, eu não sou. Era um gênio, eu não sou. Agora, eu não posso parar para botar gasolina no carro, que os frentistas todos se reúnem. Agora, eu só reconheço uma coisa: eu pareço muito com o Zelito, o irmão do Chico, o Zelito Viana, o pai do o Zelito Viana. O pai do galã lá da Globo. Como é que chama o galã? Que, segundo o Chico Anísio, era o único galã heterossexual da Globo. Como é que chama o filho do Chico? O filho, Bruno? O filho do Bruno Mazeu. Não, é filho do Zelito. Fez agora o velho Chico, o galã lá, imagina, me perdi completamente aqui. Mas olha, o problema meu é o seguinte: eu pareço muito com o seu Silva. O Marcos Palmeira. Marcos Palmeira. Marcos Palmeira, que é sobrinho do Chico. Então, é isso aí. O Chico dizia que era o único galã hétero da Globo. Dizem que eu pareço muito com o seu Silva. Aquele que diz assim: eu sou bonitinho, mas na verdade eu pareço, sabe com quem? O Zelito. O Zelito. Que é muito mais feio do que o Chico, mas eu sou bonito. E agora com esses suspensórios aí, é no plural que tem que falar, né, não? Acho que não. Não? Não, é uma coisa que eu vou ter aqui para suspender a calça. Tá bom, mas com esses suspensórios ficou mais simpático. É como óculos, eu diria. Tem razão, estou brincando. Eu diria que ficou Você aprendeu bem lá na escola em Mogi. É isso aí.